Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 19. Viagem pelo mundo. Na ilustração temos Emília e Visconde de Sabugosa. Parece que eles estão voltando pelo espaço. O que será que aconteceu? Vamos descobrir. Tudo estava pronto para a viagem. No último momento, o Visconde achou melhor desistirem do plebiscito e, em vez do passeio pelo mundo, tocarem diretamente para a Casa das Chaves. Alegou que cada minuto de demora eram mais milhões de seres humanos que pereciam em todos os continentes. E não se perde grande coisa, respondeu Emília. O infinito é um colosso. Visconde. Há lá pelos céus milhões e milhões de astros muitíssimas vezes maiores que essa pulguinha da Terra. E nesta pulguinha da Terra, a humanidade é uma poeirinha malvada. Para o universo, tanto faz que essa poeirinha exista como não exista. Aquele pouco caso da Emília pela humanidade não impressionou o Visconde. Ele viu que, no fundo, não era pouco caso, e sim muito caso. Emília revoltara-se com as guerras e as outras formas de crueldade dos seres humanos. O apequenamento causado pela sua reinação evidentemente não fora de propósito. Quando Emília virou a chave, sua intenção não fora fazer mal a ninguém, e sim bem, acabar com as guerras. Havia de haver uma chave da guerra e o seu pensamento foi ir experimentando todas as chaves até acertar. Mas assim que virou a primeira, aconteceu o tal apequenamento. E ela nem sequer pode suspender outra vez a chave, quanto mais experimentar as outras. Emília é filósofa, pensou o Visconde, e quando se põe a filosofar parece que tem coração duro como não tem. Emília é filosoficamente boa. Entendeu? Eu não. Depois de tudo bem combinado e de tomadas lá na cômoda todas as providências, partiram. O filme foi formidável, porque quanto mais novo é o superpó, mais forte. Emília, coitadinha, perdeu momentaneamente os sentidos, e o Visconde ficou mais tonto que das outras vezes. Por fim chegaram. O Visconde levou minutos sentado de pernas estiradas, olhando sem ver, ouvindo sem ouvir. Quando se pôs de pé, quase caiu de tão tonto. Emília! Chamou ele e repetiu 3 vezes o chamado. Como não obtivesse resposta, tirou a cartola e espiou pela janela. A coitadinha estava desacordada. O Visconde despejou-a na palma da mão, cuidadosamente, e soprou-a de leve. Nada. Soprou mais forte. Nada. Parece incrível, murmurou ele, que essa grande coisa chamada humanidade depende dessa formiguinha sem sentidos que eu tenho na palma da mão. Se Emília voltar a si, tudo poderá ser salvo. Mas se morrer, é bem provável que estes insetos descascados também morram todos. E só fiquem no mundo eu, o conselheiro e o quindim, os únicos seres falantes e escreventes. E que adiantará a história do grande desastre? Que eu possa escrever em minhas memórias? Não existirá ninguém para lê-la. E o curioso é que o mundo continuará a rodar como se não tivesse havido nada. O burro, quindim, em todos os mais rinocerontes e hipopótamos, e leões e tigres e a bicharada inteira, desde os pintos açuras até os micróbios, continuarão a existir como até hoje. E até ficarão muito contentes com o sumido do Homo sapiens. Porque o Homo sapiens era o que mais atrapalhava a vida natural dos bichos. A terra becou aquele patife continuará a fossar os brejos em busca de minhocas, e já sem medo nenhum do botoque de Pedrinho ou das ameaças da Emília. Estava nesse ponto da conversa consigo mesmo, quando a formiguinha desmaiada fez um leve movimento, e logo em seguida outro. O Visconde respirou aliviado. Ora, graças que está acordando. Emília despertou e sentou-se. Passou a mão pelos olhos, ainda turvos. Onde estou? Aqui comigo na palma da minha mão, em qualquer parte da Europa, disse o Visconde. Emília sorriu e pôs-se de pé ainda tontinha.
Firmou-se logo, porém, e pediu a cartola. Erga-me para a cartola, Visconde. Sua mão está muito quente e suada. Assim foi feito. Onde será que estamos? Perguntou, logo que reapareceu em sua janelinha. Isto aqui parece um campo de trigo sem trigo. Mas de que país? Os campos de trigo sem trigo são todos semelhantes, de modo que, por meio deles, ninguém consegue identificar um país. Para isso, só as cidades. Vamos tomar por aquele caminho, Visconde, disse ela, referindo-se à estrada que se via dali. Todo caminho dá em cidade. O Visconde dirigiu-se para a estrada e pôs-se a caminhar. Uma larga estrada deserta, com sinais de tráfego nas curvas e pontos perigosos. Esses sinais também não permitiam a identificação do país, porque são os mesmos em toda parte. Só quando chegaram a um cruzamento puderam ler a tabuleta indicador da direção. Havia de cada lado uma flecha com um nome embaixo. O Visconde viu imediatamente que o superpouso havia largado na Alemanha. Muito bem. Este nome de Funtenwald mostra que estamos perto de Berlim. Melhor é irmos diretamente para lá. Ótimo, concordou Emília. Com a cheirada de alguns grãos de superpó estaremos em Berlim em meio segundo. Mas não vá perder os sentidos outra vez, disse o Visconde, dando-lhe apenas meio grãozinho de superpó e aspirando um inteiro. O passeio do Visconde da Emília pela cidade de Berlim dava assunto para todo um livro. Quanta coisa observaram! A capital da Alemanha pareceu-lhes perfeitamente morta. A enorme quantidade de montinhos de roupa em todas as ruas revelava sua grande população. Na maioria eram montinhos de farda com um capacete ou cap em cima. Inúmeros automóveis despedaçados, quase todos militares. O apequenamento havia acontecido às 4 horas, que é a hora de Berlim, correspondente às 10 da manhã lá do sítio. A população estava em plena atividade nas ruas quando subitamente desapareceu. O que de fato havia acontecido à humanidade inteira fora isso, um desaparecimento. No mesmo instante em que em todos os continentes, em todas as cidades, em todas as casas e ruas, em todos os navios e trens, os seres humanos derreteram-se como sorvete dentro das roupas, mas de modo instantâneo, e as roupas ficaram no lugar em montinhos largados, quase sempre com um chapéu em cima. E, em substituição de cada criatura, apareceu dentro de cada montinho de roupa um inseto bípede de várias cores. Uns cor-de-rosa, outros amarelos, outros cor de cobre, outros pretos como carvão. Foi isso que se deu, a completa extinção da humanidade, porque os insetos de 2 pés que a substituíram já não eram propriamente a humanidade, eram a bichidade como Emília as classificou. E, portanto, ela, a Emília, a Emilinha do sítio de Dona Benta, havia realizado um prodígio sem nome, suprimindo a humanidade, o que os gelos dos períodos glaciais não conseguiram, e o que não conseguiram as erupções vulcânicas e os terremotos, e as inundações, as pestes e as grandes guerras, a Marquesinha de Rabicó havia conseguido da maneira mais simples, com uma virada de chave. Aquilo era positivamente o Himalaia dos assombros. Todas as casas de Berlim estavam abertas e desertas. Ninguém, de ninguém. Só cachorros e gatos. Esses novos antropófagos andavam livremente por toda parte. Os cães tinham aprendido a revolver os montinhos de roupa e os gatos pescavam com a mão os insetos mal escondidos nas frestas. Muitos passarinhos dos campos também vieram caçar em Berlim. Emília recordou o tempo da saída de Issás lá no sítio em novembro, coisa que tanto assanhavam os passarinhos e as aves domésticas. Veja, exclamou o Visconde filosoficamente, essa gente que era a mais terrível e belicosa do mundo e estava empenhada numa guerra para a conquista do planeta, ainda é mentalmente a mesma. Quero dizer, ainda sente e pensa da mesma maneira. E ainda sabe tudo quanto aprendeu. Os químicos sabem fazer prodígios com a combinação dos átomos. Os físicos e mecânicos sabem todos os segredos da matéria. Os militares sabem todos os segredos da arte de matar. Mas como perderam tamanho, já não podem coisa nenhuma. Sabem, mas não podem. Que coisa terrível para eles! Concorda ou discorda? Coloque nos comentários a sua opinião aqui embaixo.
Estou vendo que a grande força dos homens estava no tamanho, disse Emília. O tamanho era como o cabelo de Sansão. Quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, o coitado perdeu toda a força. Exatamente, concordou o Visconde. O tamanho era tudo, isto é, todo o aparelhamento mecânico da humanidade fora feito para os homens daquele tamanho. Assim que aquele tamanho mudou, adeus viola. Tudo ficou absolutamente inútil. Até as invenções dependem do tamanho. Agora compreendo porque as formigas não inventam nada. Não podem por falta de tamanho. Que coisa tremenda de tamanho! Está aí uma ideia que nunca me passou pela cabeça. É realmente assim. Aquela grande cidade, com todas as suas máquinas e veículos e organizações, valia menos para os novos insetos louros do que um buraquinho na terra do sem dono dentro ou uma fresta de rodapé. O Visconde parou diante do palácio do governo e ficou a balançar a cabeça filosoficamente. Aqui morava o ditador que levou o mundo inteiro à maior das guerras e destruía cidades e mais cidades com seus aviões e afundava os navios com seus submarinos e matava milhões e milhares de homens com seus canhões e as suas metralhadoras. O homem mais poderoso que jamais existiu. Tudo isso por quê? Porque tinha 8 palmos e meio de altura. Assim que foi reduzido a 4 centímetros, todo o seu poder evaporou-se. Ele, se é que ainda não foi para o papo de algum quinto-sura, permanece o mesmo, com a mesma energia mental, a mesma disposição destruidora e a mesma vontade de aço, mas não pode mais nada. Ah, se conseguíssemos encontrá-lo, suspirou Emília. Quem sabe? É possível que ainda esteja dentro deste palácio. O Visconde subiu as escadarias e entrou. Enormes salões desertos com chão coalhado de montinhos de farda. Aqui e ali um gato ou cachorro vagabundo. O silêncio era impressionante. O Visconde lembrou-se de sacudir um dos montinhos de farda e viu cair pela manga um inseto louro nu mortíssimo. O pano amontoara-se de mau jeito em cima dele. O inseto que não pudera sair morrera abafado. Examinaram os bolsos da blusa. O Visconde encontrou a carteira de identificação do falecido. Era um grande general famoso pelas destruições feitas na Polônia. Emília ficou a olhar para aquela tripinha que o Visconde erguia no ar, pé por um pé. Extraordinário, disse ela. Esta simples tripinha foi um dos terrores do mundo só porque era dotado de tamanho. Estou vendo, Visconde, que o tamanho dos homens era realmente a pior coisa que havia. E fiz muito bem de acabar com ele. O melhor será irmos à Casa das Chaves e também suprimirmos o tamanho de todos os outros animais. Para que tamanho? Um micróbio vive perfeitamente e é pequenino a ponto de ser invisível. Outros montes de farda foram sacudidos sem que nada caísse de dentro. Os insetos dessas roupas puderam safar-se, disse Emília. Mas onde andam? Não tardaram a descobri-los. Embaixo dos móveis, nos cantinhos mais escuros, nas frestas, por toda a parte onde houvesse minúsculos abrigos naturais, o Visconde descobriu medrosos ajuntamentos de insetos louros. Inúmeros já estavam no papo da gataria invasora e dos cães. Cães não comem insetos, mas inseto feito de carne humana é petisco diferente e raro. Além disso, os cães e gatos da Alemanha andavam com rações muito curtas, de modo que se aproveitavam daquela impressionante oportunidade. O Visconde foi andando de sala em sala. Uma delas parecia a do grande ditador. Era aqui, disse Emília, que ele mandava e desmandava. Agora, com certeza, anda escondido em algum buraquinho. Mas como poderemos reconhecê-lo? Pelo bigode, nada mais fácil. Sabe o nome dele? Eu acho que não precisa dizer. Com um pauzinho, o Visconde começou a tirar os arianos escondidos nas frestas debaixo dos móveis. De sob a secretária do grande ditador saíram vários, evidentemente generais e homens de governo. Um deles tinha bigodinho. A entrevista de Emília com o grande ditador dava um livro de 1000 páginas, mas temos de resumir. A pedido dela, o Visconde ergueu até a altura da janelinha para que pudesse ouvir o seu discurso. Meu senhor, disse ela, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência o Visconde de Sabugosa, o milho falante lá do sítio de Dona Benta. E também me apresento a mim mesmo. Frau Emília, Marquesa von Rabikov. Viemos dar uma vista de olhos pelas Europas
que o acaso nos largou nessa Alemanha de Vossa Excelência, mas estou admirada do que vejo. Esperei encontrar o grande arsenal das ditaduras, dando tiro de canhão, esperando fogo, e o que no próprio palácio do grande ditador, estes são montinhos de farda vazia em arianos insetiformes, tímidos, nus, escondidos pelos cantos e vãos e frestas. Que foi que aconteceu, Excelência? Para uma criaturinha de 4 centímetros, um milho como Visconde de 2 palmos de altura equivalia a um formidável gigante. Nada mais natural, pois que o grande ditador se encolhesse todo sem ânimo de soltar uma só palavra. Mas Emílio sossegou. Não se assuste, Excelência. O Visconde é o maior gigante do mundo, mas também é milho. Um vegetal extremamente pacato. Além disso, é um grande sábio. Hoje o maior sábio do mundo. E não é judeu não, Excelência. Não tenha medo. Um Visconde é arianíssimo. Quando esteve no milharal, que foi o seu berço, o vento dava a sua linda cabeleira louro-platina. Hoje está velho e careca, mas anda sempre com o meu sítio na cabeça, não entende? Meu sítio é essa cartola. Pois bem, Excelência, cheguei até cá para dizer uma coisa só. Que o tamanho morreu. E quem acabou com o tamanho, eu sei quem foi, e sei também que essa pessoa é a única que pode novamente restituir aos homens o antigo e querido tamanho. Aquele tamanho malvado, porque se não fosse ele, os homens não teriam sido maus como foram, fazedores de guerras, incendiadores de cidades, afundadores de navios, judiadores de judeus. Mas esse misterioso alguém só restituirá o tamanho perdido se tiver a certeza de que Vossa Excelência vai fazer a paz e botar fora todas as horrendas armas que andou armazenando. E desse momento em diante viverá na mesma paz e harmonia com o mundo em que vivem as formigas e abelhas. Se o tamanho voltar e tudo ficar como estava, quero vida nova, sem guerras, sem ódio, sem matança, sem armas. Está entendendo? E se por acaso algum dos futuros poderosos romper o trato, o castigo será terrível. Sabe qual será o castigo? O tal alguém desce a chave de uma vez e o tamanho fica reduzido a 0. Em vez de 4 centímetros, como Vossa Excelência tem hoje, passará a ter 4 milímetros ou menos. E será devorado até pelas moscas e pulgas. Está entendendo? Claro que ele estava entendendo. Quem não entenderia uma linguagem tão pão, queijo como aquela? O grande ditador animou-se e quis falar. Emílio deteve-no com um gesto. Não diga nada, meu senhor. Já ouvi falação demais. Quem fala agora sou eu. Quero todos muito direitinhos e humildes. Esta semana de redução não passa de uma advertência. E o tal alguém fez ao mundo. Compreende? Assim terminou Emília o seu sermão ao chefe do eixo. Depois ordenou ao Visconde. Ou seja, é aquele. Bom, atualmente está morto. E já foi tarde. Enfio no buraquinho onde estava e vamos ver o outro. O Visconde enfiou o grande ditador na fresta do rodapé, de onde seu Estado-Maior espiava com os olhos arregalados. Um dos mais interessantes aspectos do mundo novo era o da enorme quantidade de aviões despedaçados. Todos os aparelhos que haviam erguido voo no dia do apecanamento ficaram sem governo e foram caindo aqui e ali. O mesmo sucedeu aos trens e navios. Os trens em movimento descarrilharam todos, depois que seus maquinistas viraram insetos. O mesmo desastre nos oceanos. Os navios transformaram-se em navios fantasma, isso é, que andam soltos pelo mar ao sabor dos ventos, sem tripulação que se dirija. A cada passinho as ondas arremessavam um deles à praia. Foi o que o Visconde observou em sua viagem à Alemanha, e na Alemanha tomou nova pitada de pó e foi parar no Japão. Os aspectos das cidades japonesas eram o mesmo das europeias, montinhos de roupa por toda parte, fardas e também kimonos, automóveis escangalhados, trens arrebentados, aviões despedaçados. Foi fácil em Tóquio darem com o palácio do imperador, e por mero acaso descobriram um soberano amarelo. O Visconde vira numa das salas um gato brincando de dar tapinhas numa tampa de caneta tinteiro caída no chão. Era o gato imperial, um gato de estimação de sua majestade. Evidentemente, havia dentro da tampa qualquer coisa que o interessava. Não conseguindo fazer que essa qualquer coisa saísse lá de dentro,
O gato ficou de banda, imóvel, como fazem os gatos do mundo inteiro quando descobrem um buraquinho de camundongo. O Visconde espantou o gato imperial tomando a tampa da caneta, virou-a de boca para baixo, sacudindo-a. Caiu de dentro uma tripinha cor de cuia. Era o imperador do Japão, o filho do sol. A viagem à Rússia foi a mais trágica de todas. O Visconde parou na zona da guerra e assombrou-se. O frio era horrível, muitos graus abaixo de zero. E aqueles milhões de homens que os atiradores tinham remetido para os gelos estavam todos mortos. Ao lado dos tanques e canhões viam-se montinhos de fardas em quantidade incrível, e em muitos pontos já totalmente recobertos pela neve. Nem inseto beligerante pôde salvar-se depois do apequenamento, nem procuraram sair de dentro das roupas desabadas, porque então morreriam ainda mais depressa. No entanguimento do frio exterior. Ficaram dentro das roupas e capotes aproveitando o último calorzinho. Em minutos, porém, os exércitos alemães e soviéticos viraram picolés. Parece incrível, mas não se salvou ninguém, nem mesmo os que estavam dentro das casas ainda de pé, porque logo que os fogos acesos se apagaram, o congelamento foi geral. No palácio do governo era o célebre Kremlin, onde já haviam residido os tantos czares da Rússia antiga. O número de insetos existentes naquele ponto devia ser grande, não só por causa da imensidão do palácio, como pelos bons abrigos que os inúmeros montes de pele proporcionavam aos insetos russos. Os russos sempre se defenderam do frio por meio de roupas, capotes de peles e dos pelos que deixavam crescer na cara. As formidáveis barbas e os bigodes, cada monte de pele em que o Visconde mexia, levantando uma aba ou manga de capote, punha à mostra vários insetos apavorados que corriam a esconder-se. E me lembrou-se dos tatuzinhos ou bichos de conta que vivem debaixo dos vãos de pedra ou tijolo. Assim que a gente ergue o tijolo, eles correm a esconder-se no escurinho mais próximo. O que Emília viu na Rússia não deixou de assustá-la. Percebeu que o apequenamento havia causado ali mais mortes que em qualquer outro país, em virtude da intensidade do frio daquele inverno. E como começasse a ficar entanguida, deu ordem ao Visconde de ir para um bom clima dos quentinhos. África? Perguntou Emílio. Não, Califórnia, respondeu Emília, com um pensamento em Hollywood. O Visconde tomou o canudinho de pirlim-pim-pim, calculou cuidadosamente a pitada e levou ao nariz. Fium! E por hoje é só. Aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Ok? E traga mais inscritos. O desafio é 1000 inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e melhor possível.